eu realmente tenho essa curiosidade de saber qual é a dimensão que é dada para esses feitos que o Abel Ferreira vem conquistando aqui no Palmeiras. Grande abraço, Zupac. Prazer, saudades de estar contigo. Primeiro, puxando por Portugal, sim, já se falou no nome do Abel Ferreira para eventualmente suceder o Fernando Santos, mas Portugal tem algumas particularidades que geralmente quem não está próximo acaba não conhecendo, não entendendo. O Fernando Santos tem um contrato válido até 2024, ou seja, mais 2 anos, Eurocopa de 2024, que coincide também com o fim do mandato do atual presidente, o Fernando Gomes. E os dois são praticamente unicarnes. Ele tem por contrato, o Fernando Santos só deixa a seleção portuguesa ou só é demitido se não cumpre uma meta. E no caso, metas aqui são apuramentos e classificações para determinadas competições. Como o Fernando Santos já atingiu a classificação ao Mundial do Catar, não corre o risco de ser demitido. Porque o Fernando Gomes, por mais que, a não ser que Portugal perca os 3 jogos da fase de grupos por goleada, aí não tem como segurar a opinião pública. Mas fazendo uma Copa do Mundo mediana ou regular, o Fernando Santos continua no cargo. Então o Abel Ferreira é comentado aqui em Portugal, mais numa questão mesmo de puxar assunto, de comentar, mais de boteco, de mesa de bar. Porque nesse momento, por mais que Portugal jogue bem ou jogue mal, Cristiano bem, o Fernando Santos tem um lugar cativo até 2024, porque os bastidores aqui são muito fortes, o lado político aqui é muito forte. Enquanto o Fernando Gomes for presidente, o Fernando Santos também é treinador, a não ser que não cumpra objetivos. E o objetivo do Mundial já foi cumprido, que foi a classificação. Agora, em relação à seleção portuguesa, aí é outra história. De fato, o Abel Ferreira surge ali no nome dos principais candidatos, fala-se bastante, e nós trouxemos, não só nós no UOL, mas a ESPN, enfim, vários meios de comunicação do Brasil falam bastante do Dorival, do Fernando Diniz, agora mais recentemente do Mano Menezes, mas o Abel Ferreira muito claramente em breve volta para Portugal de férias, fica aqui um pouquinho depois de uma temporada super complicada. O Abel tem contrato com o Palmeiras, recusou várias propostas recentemente, mas vê com interesse sim uma possibilidade de seleção brasileira. Se porventura a CBF, e hoje pelo que eu entendo lá dentro da CBF, muitas pessoas são contrárias não ao Abel, mas ao fato de um estrangeiro assumir a seleção brasileira, mas se essas cabeças mais atrasadas e conservadoras conseguirem mudar de opinião, o Abel cresce do ponto de vista da opinião interna na CBF, surge ainda mais como um grande nome e passa a ser de fato um nome significativo, e isso é comentado bastante aqui. Não como Jorge Jesus, eu já disse isso várias vezes, e respeitando os dois personagens, respeitando Palmeiras e Flamengo, mas apesar do Abel ser histórico, para mim hoje dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, independentemente da qualidade de jogo, que eu acho boa, mas é discutível, evidentemente, mas em relação a status histórico, o Abel é impressionante aquilo que ele conquistou, mas ainda assim não tem nem sequer metade, e vou repetir aqui, e pode causar certa angústia e chateação por parte dos palmeirenses, mas o sucesso do Abel Ferreira nos últimos 2 anos no Palmeiras, por mais que tenha sido mais significativo e gritante em relação ao Jorge Jesus, não é metade daquilo que o Jorge Jesus teve de impacto na comunicação social. Porque, primeiro, o Flamengo atrai muito mais mídia em Portugal do que o Palmeiras, e essa é a bem verdade, é nua e crua. E porque o Jorge Jesus tem para si a comunicação social, o jornalista sabe lidar bem com a imprensa no Brasil e especialmente em Portugal, enquanto o Abel é um pouco mais distante da imprensa. Então, tudo isso gerou com que aquilo que o Jorge Jesus fez também foi bom, também foi muito grande, mas não comparado ao Abel. O Abel fez muito mais, sinceramente, mas o impacto do Jorge Jesus na imprensa foi muito maior em comparação ao que o Abel tem feito hoje no Palmeiras. Relato muito importante, esclarecedor de seleção de Copa do Mundo e também de técnicos portugueses que brilharam aqui no Brasil, com o Bruno Andrade, repórter especial do UOL. Quem quiser acompanhar o Bruno nas redes sociais do Bruno Andrade, e também o trabalho que ele faz com